Bom, então essa empresa é conhecida como Broadcom, a VGO. Muitas pessoas não conhecem a companhia, tá? Mas isso daqui é uma das maiores, mais influentes empresas de semicondutores e infraestrutura de software do mundo. Então ela tem uma linha de produtos aí bem diversificada, ela tem uma condição ali de um lucro líquido muito interessante, muito estável ao longo do tempo e, enfim, diversas soluções de software empresarial e atuando também, né, em diversos mercados, incluindo data center, infraestrutura de redes, enfim, armazenamento de dados. Então, ela apresenta uma situação bem legal. Tem um processo de crescimento de dividendos, então quem investiu nela lá atrás está ganhando uma boa de uma grana, uma boa renda passiva. A gente vai destrinchar esses números aqui. E ela tem uma característica que é uma característica muito interessante que essas companhias têm, que a gente tem na verdade no mercado americano frente a essas companhias. Então quero falar um pouquinho dela aqui, dos números e quais são as condições para esses tipos de companhia. Antes de mais nada, já deixa o joinha aí no vídeo, que ajuda bastante a gente aqui do canal. E se você não estiver inscrito, clica aqui embaixo, faz a sua inscrição e vamos nessa falar sobre esta empresa. Bom, então para quem investiu nessa companhia, o que acontece? Ela tem os dividendos crescentes há mais de uma década. Então, lá em meados de 2016, ela estava pagando na casa de 2,9% ao ano de dividend yield. Muita gente fala, Léo, 2,9% de dividendo é pouco. Lembrando que em dólar, tá? O dólar cresce a uma média de 8,3% ao ano. Então, além de você ganhar com esses dividendos, que são em dólar, você acaba ganhando também com a valorização da moeda, visto que quando a inflação aqui explode, é natural também que o dólar suba também. Então, naquela época, a gente tinha um dólar ali na casa dos 3,25 e essa ação aqui estava pagando 20 cents, um pouquinho mais de 20 cents por ação. Ele estava negociando a 19 dólares e 95 cents. Então ali, quem pegou 100 mil reais e comprou aproximadamente 1.542 ações da Broadcom, ela teve recentemente um split, né? Então ela era um pouquinho mais cara, dividiram ali em 10 para ficar mais acessível para o investidor, mas voltando ali no tempo, a gente tem esse cenário de quem investiu 100 mil reais acabou comprando aproximadamente 1.542 ações. E nos últimos 12 meses recebeu 2 dólares e 12 centes por ação, ou R$17.979,72, correspondendo a mais de 17% sobre o capital investido inicialmente. Lógico que aqui estamos fazendo a conversão e colocando a valorização do dólar, que obviamente impacta no resultado, no que você estará recebendo. A ação saiu de 19 dólares final de 2016 para 171 dólares, correspondendo a uma valorização de pouco mais de 800%. Então a Broadcom aqui em termos de números é uma empresa bem interessante, embora não tenha esse processo tão expressivo do crescimento do lucro líquido. É uma empresa que gira com altíssimas margens, alto retorno sobre o capital investido, um baixo custo médio ponderado de capital. Ela tem aqui uma alavancagem relativamente baixa, um fluxo de caixa muito crescente, muito interessante. Esse fluxo de caixa livre, que é basicamente o dinheiro que sobra ali para os acionistas. E como a gente vê aqui, é mais de uma década subindo os dividendos todos os anos. É legal porque nos Estados Unidos a gente tem uma categoria de empresas que são as Dividend Growth Stocks, empresas de crescimento de dividendos. A gente tem um índice lá que é o Dividend Aristocrats, que corresponde às empresas que estão na S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e que estão crescendo seus dividendos há mais de 25 anos. Se a gente pega ali a Johnson & Johnson, por exemplo, ela está aumentando os dividendos há 53 anos. E é legal porque, eu até falei num vídeo aqui anterior que a gente tem um estudo que eles fizeram pegando de 1972 até 2017 para entender qual tipo de companhia, qual era o tipo das empresas que mais valorizavam. Eles viram que, em primeiro lugar, estavam as empresas de crescimento de dividendos e com a volatilidade menor, então um retorno maior com risco menor, um retorno-risco que era muito mais atrativo. Então temos diversas companhias que acabam girando aqui em cima dessa condição. Léo, Broadcom,
ainda interessante para comprar? É uma ação que acabou esticando bastante, né? Todo o setor aí de semicondutores está bem esticado. A gente falou um tempo atrás, até mesmo da TSM, no momento que a TSM, eu fiz um vídeo aqui no canal, no momento que a TSM estava na casa dos $92, agora ela está ali atingindo seus 170, 180 dólares. Então, mercado muito esticado. Aqui a gente gosta bastante de seguir a ótica, a lógica do value investing, né? Que é comprar empresas boas que estejam negociando abaixo do seu preço justo, ou seja, que estejam subvalorizadas, porque assim a gente consegue agregar mais retorno para a carteira. E obviamente, se você está montando uma carteira de renda, o primeiro ponto que você tem que olhar é, obviamente, se a empresa é boa, se ela possui um baixo risco e se esses dividendos são crescentes. Por quê? Porque você quer que sua renda cresça ao longo do tempo. A gente vê aqui algumas companhias elétricas no Brasil, por exemplo, que os dividendos são basicamente os mesmos de 10 anos atrás. Então você acaba perdendo poder de compra por causa da inflação da moeda. Então é interessante que esses dividendos, essa renda cresça a uma velocidade maior do que a inflação. Quando a gente pega aqui a própria Broadcom, a gente vê um crescimento dos dividendos aqui na casa, hoje na casa dos 12,2%, 13,9%, 10,8% ali em 2021, em 2020 22,6%, e é um cenário, uma condição bem interessante porque é muito acima da inflação norte-americana. Então você ganha poder de compra com a passagem do tempo. Isso sempre que a gente vai montar uma carteira que é geradora de renda passiva, a gente olha para esses aspectos. Obviamente que a gente incrementa aqui, colocando o mercado de opções para que essa carteira gere mais renda e que a gente consiga diminuir o risco, reduzindo artificialmente o custo médio de aquisição das companhias. Mas enfim, a gente tem aí, de fato, um ativo, um setor aí que tem seus desafios. O mercado de semicondutores é altamente cíclico e uma desaceleração na demanda global pode impactar as vendas dessas empresas. A gente tem também aqui alguns desafios quanto à regulação. Então a empresa, tanto a Broadcom como diversas empresas do setor, acabam enfrentando desafios regulatórios, principalmente em mercados como da China e dos Estados Unidos. Então a gente tem essas tensões comerciais entre os dois países que acabam influenciando a cadeia de suprimentos e as operações internacionais dessas companhias. Então a Broadcom tem uma perspectiva interessante, o setor também, ela está muito bem posicionada para se beneficiar das tendências tecnológicas emergentes como 5G, a IoT, inteligência artificial e transformação digital de modo geral. Tá? Então o aumento da demanda por capacidade de data centers e a expansão das redes de comunicações devem continuar impulsionando o crescimento da companhia. Além disso, ela tem uma excelente diversificação de produtos, né? Tanto hardware, software, que devem garantir essas receitas, que essas receitas se mantenham recorrentes e não dependentes aí de ciclos de semicondutores e um ciclo de mercado no geral, no que tange ao setor de tecnologia. Bom, então é isso. E se você quer receber uma análise de carteira, um diagnóstico de carteira, eu vou colocar um link aqui embaixo, só você clicar, preencha ali os dados, nosso time vai entrar em contato com você para entender melhor ali a sua situação. E no mais é isso, se tiver gostado do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.